Você consegue imaginar a sensação de ser abandonada pelo marido apenas 3 meses depois do casamento, quando carrega no ventre a semente dele? Para Clara, essa dor foi o ponto final de todas as esperanças, mas o destino a levou a um encontro inesperado. Um homem frio, fechado, que também trazia feridas profundas no coração. Em meio às perdas e aos estilhaços, ambos encontram um novo vigor, um no outro, um amor que não se anuncia em promessas, mas se prova pela escolha diária de ficar. E assim, das cinzas do passado, nasce uma família, a família de corações que reaprenderam a confiar. Amanhã em Lisboa tinha uma beleza própria que Clara Nogueira nunca deixou de amar. Da pequena janela do apartamento, onde ela e Ricardo Soares moravam, a primeira luz derramava-se sobre as telhas vermelhas e refletia nas paredes caiadas de branco das casas antigas. O som familiar do elétrico tilintando nos trilhos de pedra misturava-se ao arrulho de pombos na varanda. O cheiro do pão recém-assado da padaria da esquina misturava-se ao aroma intenso do café torrado e, ao mesmo tempo, o aroma de manteiga derretida que Clara espalhava sobre os pãozinhos de queijo dourados que saíam do forno. Hoje não era uma manhã qualquer. Para ela, era um dia especial, o aniversário de 3 meses, desde que ela e Ricardo se tornaram oficialmente marido e mulher. 3 meses pode soar curto, mas para Clara, cada dia havia sido um tijolo na construção de um castelo de felicidade. Ela acreditara que caminhava por um caminho florido. E hoje queria celebrar recriando a atmosfera calorosa e delicada do dia em que voltaram para casa como recém-casados. Clara levantara muito cedo, quando Lisboa ainda bocejava na névoa. Ela desceu da cama com cuidado, tentando não acordar Ricardo, e começou a arrumar a mesa. A toalha de renda branca que sua mãe, Dona Margarida, havia bordado minuciosamente quando Clara era jovem foi estendida com cuidado. A porcelana com filete verde, água, um presente de casamento precioso da tia Helena, foi polida até refletir a luz como um espelho. No centro da mesa, ela colocou com carinho um pequeno vaso de vidro com 3 lírios brancos, a flor que Ricardo havia sussurrado uma vez que o lembrava da pureza dela no dia do casamento. Cada detalhe na mesa tinha um significado. As colheres de prata finas lembravam o primeiro jantar que cozinharam juntos. A xícara de café que Ricardo costumava usar nas manhãs de domingo, quando ainda se aninhava ternamente contra ela, estava em seu lugar de sempre. E para completar o cenário, Clara havia assado com as próprias mãos um bolo de mel. O bolo de mel com canela e raspas de casca de laranja que ele tanto gostava. Ao contemplar o resultado, o coração de Clara tremia numa felicidade simples. Ela lembrava nitidamente do momento de adentrar a igreja de São Vicente, o vestido branco varrendo o chão de azulejos, a mão trêmula no braço do pai. No final do corredor, Ricardo esperava com olhos brilhantes e a promessa: "Vou te amar para sempre." Aquas palavras ainda ecoavam na memória, doces e eternas como uma canção de fado. Mas, ao longo desses 3 meses, Clara começara a notar pequenas rachaduras. Ricardo trabalhava até tarde com frequência, alegando que a imobiliária precisava acelerar projetos. O telefone dele ficava sempre virado para baixo na mesa, com a tela bloqueada, sem permitir que ela visse notificações. Quando ela perguntava, as respostas vinham curtas, sem calor. "Estou cansado." "Não é nada." "Não se preocupe." Clara esforçava-se para acreditar que era só pressão do trabalho, que tudo se resolveria. Ela sorriu para se consolar ao ouvir a chave girar na fechadura. Os passos de Ricardo bateram no assoalho com um peso maior que o habitual. Ele apareceu no batente da cozinha, o cabelo ainda um pouco úmido do banho, a camisa desalinhada, o rosto sério. Clara aproximou-se depressa, os olhos brilhando. "Surpresa", disse ela, cheia de expectativa. "Preparei uma coisinha para comemorar." Ricardo lançou um olhar rápido para a mesa enfeitada, fixando-se por um instante, mas logo voltou à frieza. Sem sorriso, sem elogio, puxou a cadeira e sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos, entrelaçando as mãos como se carregasse um fardo. Clara congelou. A alegria no peito foi comprimida como se alguém apertasse com força. Ela tentou manter a voz suave e pousou a mão macia no braço dele. "Ricardo, está tudo bem?" Ele suspirou, baixando o olhar para o chão, evitando o contato visual.
Precisamos conversar. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina fria. Clara foi tomada por um arrepio. Sabia que conversas que começavam assim raramente traziam coisas boas. Mesmo assim, engoliu em seco e forçou um sorriso. Claro. Mas primeiro, prova o bolo. Fiz exatamente do jeito que você gosta. Ricardo balançou a cabeça, os lábios comprimidos. Não, Clara. É sério. Clara afundou na cadeira em frente, as mãos agarrando a borda da toalha. Então fala. Você está me deixando com medo. Ricardo ergueu o rosto, o olhar endurecido, a voz seca, sem traços de ternura. Eu quero o divórcio. O som explodiu na cozinha como um trovão em céu claro. Clara arregalou os olhos. O ar escapou do peito, deixando um vazio gélido. O quê? Sussurrou ela tremula. Ricardo recostou-se na cadeira, a expressão decidida como se já tivesse tomado aquela decisão havia muito tempo. Eu não consigo continuar. Estou apaixonado por outra pessoa. Essas palavras cravaram-se no peito de Clara como punhais. A mesa festiva diante dela transformou-se numa zombaria cruel. O aroma do café tornou-se acre. O bolo de mel parecia um bocado envenenado na garganta. Ela olhou fixamente para ele, as pupilas já marejadas, outra pessoa. Mas, Ricardo, nós casamos há apenas 3 meses. Você prometeu amor eterno. Prometeu que eu era a sua escolha. Ele desviou o rosto, ajeitando o cabelo com impaciência. Achei que queria isso, mas percebi que estava enganado. Sinto muito, Clara. Sinto muito. 2 palavras que ecoaram vazias na cabeça de Clara. As lágrimas quentes escorreram, mas ela mordeu o lábio e tentou contê-las. Sinto muito, repetiu, incrédula. É só isso? Você joga fora este casamento, nosso sonho, e tudo que tem a dizer é: sinto muito. Ricardo levantou-se de repente. A cadeira rangeu sobre o piso. Já decidi. Não quero discutir. Virou-se e caminhou em direção à porta. Cada passo seu repercutiu no assoalho como marteladas no caixão de um amor. Clara ficou imóvel, observando as costas familiares que agora lhe pareciam completamente estranhas. Quando a porta se fechou, um vazio e um silêncio devorador a engoliram. O relógio na parede, marcando o tempo, parecia zombar, realçando cada segundo doloroso. Ela desabou ao lado da mesa, abraçando-se. As lágrimas caíram como se uma represa tivesse estourado, turvando a visão. Os lírios murcharam, o café esfriou, o bolo de mel ficou intacto no prato provando a traição. No desespero, Clara murmurou em voz alta: por quê? O que eu fiz de errado? Ninguém respondeu. Havia apenas o silêncio pesado e o coração partido no peito. Clara ficou ali por muito tempo, com a cabeça apoiada nas mãos trêmulas, ouvindo o tic-tac do relógio que parecia rir de sua ingenuidade. A cozinha ainda cheirava a bolo de mel e café, mas agora tudo aquilo a enjoava. Sentiu-se como se tivesse se tornado uma pessoa fora da própria história, uma espectadora impotente assistindo ao desmoronar do casamento sem poder apertar o botão de pausa. Ela mal se lembrava de como arrumou suas coisas. Só sabia que, ao cair da tarde, estava num táxi velho, abraçando uma pequena mala, os olhos vermelhos colados ao vidro. A cidade continuava bonita. O Tejo brilhava ao entardecer. As ruas de Alfama ecoavam a guitarra do fado triste, mas por dentro, tudo de Clara estava tingido de cinza. O táxi parou diante da casa antiga de Dona Margarida, numa ruazinha perto da Graça. Aquela casa, com paredes pintadas de um amarelo pálido e buganvílias rendando a varanda, fora onde Clara crescera, onde sonhara o futuro. E agora, depois de 3 meses que pareciam um novo começo, ela retornava ao ponto de partida com uma ferida que não se apagava. Dona Margarida abriu a porta, os olhos cheios de preocupação ao ver a filha com a mala e o rosto abatido. Não perguntou muito. Abriu os braços. Clara encostou a cabeça no ombro da mãe, chorando como se viesse guardando as lágrimas por dias. Filha, volta para casa. A mãe está aqui. No quarto da infância, com as paredes num rosa desbotado e pôsteres de cantores antigos, Clara sentou-se na cama e sentiu-se puxada para o passado. Tudo parecia menor, mais antigo, mais seguro. Ainda assim, essa segurança não preenchia o vazio que corroía sua alma. Naquela noite, Clara deitou-se de costas, os olhos abertos fixos no teto. No escuro,
Ouviu o vento assobiar na janela e os passos da mãe na sala, provavelmente inquieta por ela. Mas não queria conversar, nem receber consolo. Só queria entender. Por que Ricardo partira assim tão rápido? Como promessas tão grandiosas viraram mentiras em menos de 3 meses? Ela lembrou cada detalhe do casamento. A mão firme de Ricardo ao assinar a certidão, o sorriso nos registros diante da Torre de Belém, as bênçãos dos amigos, as músicas alegres. Tudo parecia ter acontecido ontem. E agora, só restava a palavra divórcio. As lágrimas vieram de novo, molhando o travesseiro. Clara sussurrou no escuro. O que eu fiz de errado? Não houve resposta. Apenas um silêncio denso que a envolvia. Na manhã seguinte, ela tentou se levantar, mas o corpo pesava como pedra. Dona Margarida colocou uma tigela de canja na frente dela, o aroma quente subindo, mas Clara não conseguia engolir. A mãe olhou com ternura e pousou a mão calejada sobre a de Clara. Clara, você não precisa fingir com a mãe. Chore, fique triste, mas um dia você vai se levantar. Clara cerrou os lábios, os olhos ainda vermelhos. Mãe, ele me deixou, como se nosso amor nunca tivesse existido. Não é o fim, minha filha, murmurou a mãe. Às vezes, o que se parte abre caminho para algo novo. Clara queria acreditar, mas o peito era um peso insuportável. Não conseguia imaginar como poderia amar outra pessoa enquanto essa ferida ainda sangrava. Os dias seguintes passaram em turvação. Clara vagueou pelo quarto, ouviu os sinos distantes da igreja e o barulho do elétrico na varanda e não viu sentido. Amigos mandavam mensagens e ligavam, mas ela não tinha coragem de responder. A imagem de Ricardo, saindo, ficou presa na mente, como um filme que repete a mesma cena dolorida. Numa noite, ao pentear os cabelos diante do espelho, percebeu as olheiras profundas, as bochechas murchas, o sorriso desaparecido. Deixou a escova sobre a cômoda e sussurrou para si mesma: preciso sobreviver. Pelo menos sobreviver. A frase soou frágil, mas trouxe uma fagulha. Mesmo com o coração em frangalhos, Clara sabia que não podia sucumbir para sempre. Tinha que seguir por si mesma e por algo ainda desconhecido à espera. Fora, Lisboa continuava a brilhar sob as luzes. A lua crescente espreitava por trás das nuvens. Clara fechou a janela, abraçou o travesseiro velho e deixou as lágrimas rolarem. Mas, naquele fundo escuro, uma pequena semente de determinação fora plantada, uma semente que prometia crescer, numa força que ela ainda não sabia possuir. Naquela noite, ela não sabia que a tragédia era apenas o começo. Em silêncio, seu corpo se transformava, preparando-se para uma descoberta que mudaria seu destino. Por ora, só tinha clareza de uma coisa. O coração estava em pedaços e o horizonte parecia sem saída. Lisboa, nos últimos dias do verão, sempre carregava uma preguiça melancólica. De manhã, a luz dourada brilhava sobre a movimentada Praça do Rócio, as varandas cobertas de buganvílias vermelhas. Mas ao final da tarde, a brisa vinda do Tejo trazia um frescor cortante que fazia as ruas parecerem envoltas num véu de tristeza. Para Clara Nogueira, aquela paisagem refletia seu estado de espírito, um lampejo de claridade que logo era engolido pela sombra. Desde que saiu do apartamento de Ricardo, Clara voltou a viver na casa antiga da mãe, uma casinha encravada numa ruela de pedras, onde cada tijolo e cada passo evocavam a infância. Dona Margarida havia preservado quase tudo como antes. Paredes num rosa desbotado, o guarda-roupa de madeira gasto ao lado da cama e até os pôsteres das bandas que Clara colara quando adolescente. De volta ao quarto, Clara sentiu-se transportada aos dias escolares, quando as maiores preocupações eram uma prova de matemática ou o olhar passageiro do colega da classe. Mas agora tudo era diferente. Sobre a cama, em vez de sonhos juvenis, havia malas e olhos inchados de tanto chorar. Na mesa, em vez de livros, fotos do casamento escondidas apressadamente numa gaveta para não doer. Clara sentava-se junto à janela, observando as pessoas que passavam pela rua, e a sensação era de um vazio absoluto, como se toda a alegria tivesse sido sugada. Nos primeiros dias, Dona Margarida não perguntava muito. Ela apenas deixava a canja quente pronta na mesa,
preparava uma xícara de chá de camomila todas as noites e, de vez em quando, abria a porta do quarto para pousar a mão na testa da filha, como fazia quando Clara era pequena. Era a maneira dela dizer: "Estou aqui. Quando quiser, conta." Mas Clara não conseguia falar. A humilhação de ter sido deixada pesava demais. Sentia que, se verbalizasse, tornaria tudo mais real e faria a dor aumentar. Por isso escolheu o silêncio, deixando as lágrimas caírem escondidas no escuro. Quando a noite caía e as ruas se enchiam com o fado vindo das tascas, Clara enterrava o rosto no travesseiro, enquanto as vozes tristes da canção gravavam-se no peito. Saudade, saudade, aquele desejo, aquela ausência infinita. Antes, aquelas melodias a encantavam. Agora, eram a trilha sonora da sua ruína. Numa tarde, ao arrumar a velha estante, Clara encontrou o diário da adolescência. A capa amarelada e as páginas cheias de linhas sonhadoras. "Um dia vou encontrar um grande amor. Ele vai segurar minha mão por toda Lisboa, de Belém até Alfama, e nunca vai soltar." Ela sorriu entre as lágrimas. Acreditara que Ricardo era esse amor. Agora, a crença fora esmagada, deixando um buraco sem fundo. Todas as manhãs Clara tentava descer até a cozinha, mas ao encarar a tigela de canja, a garganta se fechava. Dona Margarida suspirava baixinho, sem pressionar, apenas acariciava a mão da filha. "Filha, não precisas de ser forte agora. Deixa-te chorar. Concede-te o direito de chorar." Clara inclinava a cabeça e deixava as gotas cair na colher. Não sabia quantas lágrimas ainda tinha. Os dias passaram numa sequência enevoada. Os elétricos seguiam seus trilhos. Os sinos da igreja tocavam, mas para Clara tudo parecia distante, intocável. Sentava-se horas à janela, observando quem seguia com a própria vida, e perguntava-se: por que fui deixada para trás? Numa dessas noites sem sono, Clara desceu à cozinha para beber água. A lua banhava o rosto dela no espelho pendurado na parede. Pálido, olheiras profundas, lábios ressecados. Tocou o vidro e sussurrou: "Qu'aimes-tu? Qu'aime você?" A mulher no espelho já não era a noiva radiante de 3 meses atrás. Restava uma sombra estilhaçada, agarrada às lembranças. Clara sentou-se e rabiscou algumas linhas no caderno antigo. "Preciso encontrar um jeito de continuar. Não posso deixar que essa traição me defina." Ao largar a caneta, a mão tremia. Dentro dela, uma pergunta persistente martelava: "Sem Ricardo, quem eu sou?" Nos dias que se seguiram, Clara viveu como um espectro. Acordava tarde, quando o sino da graça já tocara várias vezes. A luz entrando pela janela iluminava os pôsteres antigos, mas não trazia calor, só evidenciava o vazio. Sentava-se à beira da cama por longos minutos, olhando as próprias mãos. O anel de casamento estava fora. Um sulco tênue marcava o dedo anelar, como uma ferida invisível que o tempo ainda não curara. Dona Margarida batia na porta com frequência, trazendo os sonhos recheados de creme que Clara amava quando era pequena, ou um prato de canja de galinha fumegante. Mas Clara, na maior parte, comia só algumas colheres por formalidade. Nada tinha gosto. A comida perdera o sentido quando o coração estava vazando. À noite, com Lisboa acesa por milhares de lâmpadas âmbar, Clara subia à pequena varanda. O vento do Tejo trazia cheiro de sal e o som distante das ondas. Ela encostava-se ao parapeito e via os elétricos serpentearem pelas ruas de pedra. Casais de mãos dadas passavam, rindo, e a lembrança de Ricardo segurando sua mão apertava-lhe o peito. Tudo tornara-se fragmentos dolorosos. Certa vez, no mercado com a mãe, Clara ouviu 2 mulheres cochicharem. "Olha, não é aquela que casou há pouco tempo?" "Pois é, e já voltou para a casa da mãe." Clara pisou mais rápido, o rosto ardendo. Aquelas palavras cortaram como lâminas. Ela detestava a pena, detestava os olhares curiosos. Parecia que todo o mundo sussurrava sobre seu fracasso. Em seu quarto, tentou ocupar-se para não pensar. Arrumou o armário, espanou os livros velhos, até tirou o violão que aprendera na adolescência. Mas ao tocar as cordas, a lembrança da noite em que Ricardo a pedira em casamento com uma canção macia voltou, e ela deixou o violão de lado, soluçando. Numa madrugada, sem conseguir dormir, desceu à cozinha. A casa estava silenciosa,
Só a luz prateada da lua atravessava a janela. Pegou o caderno pequeno que a mãe guardara na prateleira. Na capa estava escrito: para os dias difíceis. Dentro, citações que a mãe transcrevera. A vida não é esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva. Clara leu a frase várias vezes. Por um instante sentiu um lampejo de esperança. Talvez, em vez de se afundar na escuridão, precisasse aprender a caminhar por ela. Mas logo a fala de Ricardo ecoou na cabeça. Estou apaixonado por outra pessoa. Aquelas palavras cortaram qualquer fio de vontade que começara a nascer. Ela apoiou a cabeça sobre a mesa, os ombros tremendo. As lágrimas borraram as letras no papel. Na angústia sussurrou como uma prece: meu Deus, mostra-me um caminho. Senhor, mostra-me um caminho. Dia após dia, Clara sentiu-se presa entre dois mundos. O passado feliz, tão presente que a ferida não cessava de sangrar, e o futuro nublado, sem traço de direção. Ainda assim, ao menos no colo da mãe, havia um lugar para cair. Dona Margarida não exigia explicações, nem julgava. Estava ali, cozinhando, limpando a casa e, de vez em quando, contando pequenas histórias para distrair a filha. Numa noite, sentadas juntas na varanda, Dona Margarida murmurou: Clara, a vida às vezes parte-nos ao meio. Mas acredita, filha, o coração sabe como se juntar outra vez. Às vezes a vida nos parte, mas acredita, filha, o coração sabe recompor-se. Clara encostou-se ao ombro da mãe, em silêncio. As lágrimas continuavam, mas uma pequena parte dela quisera crer nas palavras maternas. Ela ainda não sabia que, poucos dias mais tarde, seu corpo enviaria um sinal capaz de alterar tudo, um sinal discreto, mas poderoso o bastante para virar o rumo do caminho à frente. As semanas após o retorno à casa materna, prenderam Clara num ciclo repetitivo de tristeza. Acordava tarde, encarava o teto por longos minutos, arrastava-se até a cozinha sem apetite e voltava ao velho quarto cor-de-rosa. Dona Margarida, com a paciência de quem já atravessara muitas perdas, jamais a pressionava. Limitava-se a deixar-lhe uma tigela de canja, uma xícara de chá de camomila e deixava o silêncio preencher o espaço entre elas. Mas o corpo de Clara começou a enviar sinais estranhos. Primeiro, um cansaço inexplicável. Cada degrau da escada parecia pesar como chumbo. Depois vieram as tonturas matinais, que a obrigavam a sentar-se antes de conseguir levantar-se de fato. Clara atribuía aquilo às noites mal dormidas e às lágrimas em excesso, até que surgiu o enjoo. Numa manhã, ao sentir o aroma do café fresco que a mãe preparava, correu ao banheiro de súbito, tomada por náuseas violentas. Dona Margarida bateu à porta aflita, mas Clara apenas abriu uma fresta, balançando a cabeça. Não é nada, mãe. Deve ser só nervos. No entanto, os episódios se repetiram. O cheiro de cebola refogada a fez vomitar. Depois vieram ondas de enjoo mesmo em jejum. Era como se o corpo gritasse uma verdade que a mente se recusava a aceitar. Certa noite, sentada à janela, escutando o vento soprar pelas vielas, um pensamento arriscado atravessou-a. Será possível? Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar a ideia absurda. Mas, ao contar os dias, percebeu que seu ciclo estava atrasado. O coração disparou. No dia seguinte, saiu dizendo que iria comprar frutas, mas seguiu direto à farmácia da praça. Com a voz baixa, quase envergonhada, pediu: preciso de um teste de gravidez. O estojo pequeno pesava-lhe nas mãos como pedra. Escondeu-o rápido na bolsa e caminhou para a casa apressada, como se todos pudessem ler-lhe o segredo no rosto. Trancou-se no quarto, abriu a embalagem com dedos trêmulos e entrou no banheiro. O tempo pareceu suspender-se. Um risco e, lentamente, um segundo risco cor-de-rosa surgiu nítido. Clara arregalou os olhos, a respiração entrecortada. Não pode ser. O teste caiu ao chão. Sentou-se no piso frio, abraçando o ventre ainda plano, e as lágrimas jorraram. O coração estava em colapso, a ferida do casamento partido ainda aberta, agora golpeada por esta revelação. Contudo, em meio ao desespero, algo inesperado brotou. Ao deslizar a mão sobre a barriga, sentiu um calor suave, frágil, como uma vela acesa no escuro. Chorou convulsivamente,
Mas não eram apenas lágrimas de dor. Havia confusão, medo e uma centelha de esperança. Murmurou, soluçando: "Meu Deus, estou grávida." Ali, no chão do banheiro, Clara apertou as mãos sobre o ventre como se já quisesse protegê-lo. As lágrimas dessa vez não eram iguais às da noite em que Ricardo a abandonara. Antes, era o vazio absoluto. Agora, junto do pavor, havia uma nova consciência. Sua vida já não lhe pertencia sozinha. 1000 perguntas a atormentaram. Como vou criar um filho sozinha? Sem emprego fixo? Ricardo aceitará a responsabilidade? O que a mãe dirá? Mas, sobre todas, uma voz interna sussurrou com firmeza: a criança precisa de um alicerce, e esse alicerce sou eu. Enxugando os olhos, recolheu o teste e o colocou sobre a janela. A luz do entardecer realçou as 2 linhas cor-de-rosa como um decreto. Gostasse ou não, a verdade estava diante dela. Ao sair do banheiro, encontrou Dona Margarida no corredor, com um pano de prato nas mãos. O olhar da mãe carregava uma sombra de preocupação, como se intuísse algo. Clara hesitou, mas forçou um sorriso. Está tudo bem, mãe. A mãe apenas assentiu, respeitando o silêncio. Naquela noite deitada, Clara acariciou o abdômen e murmurou baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Ainda não sei quem és, mas já estás aqui. Desde então, adotou o hábito de pousar a mão sobre a barriga ao acordar e antes de dormir. Era seu ritual íntimo, lembrando-se de que já não estava só. Mesmo assim, a realidade a assombrava. Teria de enfrentar Ricardo. Uma parte dela guardava um fio de esperança. Talvez, ao saber, ele recobrasse a razão e voltasse, ao menos por causa do filho. Mas o medo falava alto. Se ele rejeitasse, teria de seguir sozinha. Um fim de tarde, encarando-se no espelho, ajeitou os cabelos e vestiu um simples vestido azul claro. Antes de sair, tocou o ventre e sussurrou: hoje vamos contar ao teu pai. No café do Tejo, à beira do rio onde tantas vezes se encontraram no início do namoro, Clara esperou nervosa à mesa da janela. O ambiente continuava o mesmo, o aroma forte do café, o tilintar das colheres, as luzes refletindo no Tejo. Mas para ela, aquele lugar tinha agora outro peso. Ricardo chegou elegante, confiante, mas sem vestígio da ternura antiga. "O que querias falar?" perguntou. A voz seca. Clara respirou fundo e sustentou-lhe o olhar. "Descobri que estou grávida." O silêncio tomou conta. Ele a fitou com sobrancelhas franzidas, e Clara aguardou algum sinal, um lampejo de emoção, qualquer coisa. Mas os lábios dele se curvaram num sorriso sarcástico. "Grávida? Agora? Interessante." Ela se conteve, mordendo os lábios. "Fiz o teste. É verdade. Vai ser pai." Ricardo soltou uma risada seca. "E esperas que eu acredite?" "Clara, poupa-me. É o truque mais velho, engravidar para segurar o homem." A acusação atingiu-a como punhal. Com a voz embargada, replicou: "Como podes dizer isso? Tu abandonaste-me e agora acusas-me de inventar uma vida?" Ele recostou-se na cadeira, frio. "Se realmente estiveres grávida, cuida sozinha. Não contes comigo." Foi como se o mundo ruísse de novo. Clara levou instintivamente as mãos à barriga, escudo contra aquelas palavras cruéis, e mesmo tremendo respondeu com firmeza: "Podes negar-me, mas não podes negar o que existe aqui dentro. Vou criar esta criança, mesmo sozinha." Ricardo encolheu os ombros, levantou-se e saiu sem olhar para trás. O som dos passos afastando-se deixou Clara imóvel, rodeada de olhares curiosos. As lágrimas desciam, mas por trás delas brilhava algo novo: determinação. Naquela noite, diante do espelho, olhos inchados, Clara acariciou a barriga e murmurou: "Não vais crescer a sentir-te rejeitado. Eu prometo." Naquele instante nasceu dentro dela uma força inédita, a força de uma mãe. O caminho à frente seria tempestuoso, mas Clara já não estava sozinha. Encontrara uma razão para resistir, lutar e viver. A tarde em Lisboa tinha uma beleza sombria, enquanto a chuva miúda caía sobre as ruas de pedra. As gotas reluziam no pavimento cinzento como pequenos espelhos molhados. O café do Tejo, onde tantas vezes Clara e Ricardo haviam se encontrado, permanecia silencioso à beira-rio, iluminado por uma luz amarela acolhedora em meio à garoa.
Foi ali que Clara escolheu enfrentar a verdade e pronunciar as palavras mais importantes da sua vida. Chegara cedo, escolhendo a mesa junto à janela com vista para o Tejo revolto. O coração batia descompassado, as mãos entrelaçadas tremiam, o café diante dela esfriava intocado. Os minutos se arrastavam como horas. Quando Ricardo entrou, o ar pareceu oscilar. Camisa escura, sobretudo longo, passo confiante. O olhar, outrora capaz de fazer-la se perder, agora estava frio como gelo. Sentou-se sem beijo, sem sorriso, apenas com uma frase seca: "O que queres falar?" Clara respirou fundo, como se o próprio ar lhe faltasse. Fixou-o nos olhos, reunindo toda a coragem. "Descobri que estou grávida." O mundo parou. O som da chuva tamborilando na vidraça, o tilintar de uma colher contra a porcelana na mesa ao lado, tudo ficou estranhamente nítido. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos, até que ergueu a sobrancelha e deixou escapar um sorriso de desprezo. "Grávida? Justo agora? Interessante." O coração de Clara despencou. Esperara surpresa, emoção, talvez um lampejo de responsabilidade. Recebeu apenas escárnio. "Fiz o teste, Ricardo. É verdade, vai ser pai." Ele reclinou-se na cadeira, braços cruzados, o sorriso ácido nos lábios. "Ou talvez queiras que eu acredite nisso." "Clara, por favor. Esse é o truque mais velho do mundo, engravidar para segurar o homem." Aquelas palavras trespassaram-lhe o peito, a visão embaçou-se com lágrimas, mas a voz saiu, trêmula e ferida. "Como pode ser tão cruel? Abandonaste-me sem uma explicação e agora acusas-me de inventar uma vida." Ricardo inclinou-se para a frente, olhar de pedra. "Sempre foste boa a fazer-te de vítima, mas eu não vou cair nesse teatro. Se realmente estiveres grávida, cuida sozinha. Não contes comigo." O ar do café gelou. Clara sentiu todos os olhares pousados nela. Instintivamente abraçou o ventre, protegendo o filho das palavras venenosas. "Ele é teu filho também", murmurou, a voz quebrada. Ricardo soltou uma gargalhada breve, cruel. "Filho meu, até nisso eu teria dúvidas." A acusação final foi como lâmina afiada. Clara levantou-se de súbito. A cadeira tombou com estrépito, mas já não importava. Com lágrimas escorrendo, sua voz ecoou firme, vibrando na sala. "Podes negar a mim, Ricardo, mas não vais apagar o que existe aqui. Eu vou criar esta criança, mesmo que sozinha." Ricardo levantou-se, vestiu o sobretudo e saiu sem olhar para trás. A porta bateu com força sob o vento. A chuva misturou-se ao soluço de Clara, compondo uma melodia fúnebre. Sentou-se de novo, escondendo o rosto entre as mãos, o peito dilacerado, mas no fundo uma chama acendeu-se. "Vou proteger meu filho, custe o que custar." Quando saiu do café do Tejo, a chuva caía mais pesada. O pequeno guarda-chuva não bastava para deter a enxurrada. As pedras molhadas refletiam a luz dos postes, e cada passo parecia arrastar seu coração cansado. As frases de Ricardo ecoavam como marteladas. "É o truque mais velho do mundo. Até nisso eu teria dúvidas." As lágrimas misturaram-se à água fria da chuva, mas dentro dela o fogo da revolta queimava. Não só contra Ricardo, mas contra si mesma por ter esperado humanidade de quem já a negara antes. "Chega, bosta." Em casa, Dona Margarida correu até a filha encharcada, o rosto tomado pela preocupação. "Clara, o que aconteceu? Estás encharcada?" Clara caiu em seus braços, desabando em pranto. Já não conseguia esconder. Entre soluços, contou tudo. A gravidez, o encontro, as palavras cruéis. Dona Margarida permaneceu em silêncio por um instante, depois apertou-a contra o peito, murmurando: "Filha, ouve-me. Não precisas dele. Tens a mim, tens este lar, e agora tens este bebê." Clara assentiu, as lágrimas ainda rolando, mas sentiu-se amparada. O colo da mãe tornou-se muralha contra a tempestade. Nos dias seguintes algo mudou. Pela manhã, esforçava-se para levantar-se cedo, beber leite morno, comer pão para se fortalecer. Às vezes acompanhava a mãe ao mercado. Os enjoos continuavam, mas havia um sorriso novo em seus lábios. Já não vivia só por si. À noite, acariciava o ventre e sussurrava, como quem faz uma promessa sagrada: "Vais ser amado, meu pequeno. Mesmo que o mundo inteiro te rejeite,
Eu nunca o farei. Essas palavras gravaram-se em seu coração como juramento. Numa tarde serena, sentada à janela, abriu o caderno e escreveu as primeiras linhas em semanas. Hoje percebi que a vida não acabou. Ela apenas mudou de forma. Dentro de mim, há uma nova razão para continuar. As letras saíam trêmulas, mas cheias de força. Clara sabia que enfrentaria dificuldades, dinheiro, trabalho, o julgamento dos outros. Mas o medo já não a paralisava. No lugar dele, espalhava-se uma energia silenciosa, a força da maternidade. Nessa noite, Lisboa repousava sob um céu salpicado de estrelas. Clara ficou na varanda, respirando o vento do Tejo, e prometeu em silêncio: jamais deixarei que meu filho cresça sentindo-se rejeitado. Ele vai conhecer o que é amor, o que é proteção. Vai saber que sua mãe o escolheu com todo o coração, e um sorriso brotou em seus lábios, não leve e sonhador como antes, mas firme e resiliente. O sorriso de uma mulher que conheceu o fundo da dor e ainda assim ergueu-se. Já não era a noiva ingênua de promessas ocas. Estava se tornando mãe, preparada para enfrentar o mundo inteiro por aquele pequeno ser. Naquele instante, Clara entendeu. Sua vida havia tomado um novo rumo. Caminharia sozinha, mas nunca mais em solidão. O tempo passou e o outono tomou conta de Lisboa. As ruas sinuosas de Alfama se cobriam de folhas douradas e dos bares antigos ecoavam guitarras e fados melancólicos. Mas para Clara, cada dia era uma batalha silenciosa. Sabia que apenas o carinho da mãe não bastaria. Uma vida crescia em seu ventre, exigindo dela mais força, pedindo um futuro seguro. Ela passou a dedicar horas diante do velho computador do quarto. Refez o currículo, atualizou a experiência em gestão de projetos. A mão tremia ao digitar, mas no peito ardia uma chama. Preciso trabalhar. Precisou ficar de pé sozinha. Enviou candidaturas por toda a cidade, pequenas empresas, médias companhias, até grupos maiores. Mas a caixa de e-mail enchia-se apenas de negativas polidas. Obrigado pelo interesse, mas no momento não temos vagas. Cada recusa feria, mas Clara não se permitia desistir. Numa tarde chuvosa, quando a esperança já se desfazia, surgiu um e-mail inesperado. Convocatória para entrevista. Duarte Construções. O coração dela disparou. Duarte Construções não era qualquer empresa. Era um dos gigantes da engenharia e construção de Portugal, conhecido pela exigência e pela seleção implacável. Clara leu e releu a mensagem, dividida entre entusiasmo e medo. Preparou-se com afinco, pesquisou projetos recentes, decorou marcos importantes da empresa, ensaiou respostas diante do espelho. Noites a fio, enquanto todos dormiam, ela ainda revisava possíveis perguntas e escrevia respostas. Na véspera da entrevista, separou a roupa simples mas elegante. Calça preta, camisa azul clara. Fitou-se no espelho e murmurou: vais conseguir, Clara, pelo teu filho. Na manhã seguinte, o céu estava límpido e fresco. Clara atravessou as portas envidraçadas do arranha-céu da Duarte Construções. O átrio imponente, de mármore e aço reluzente, intimidava. Na sala de espera, reparou nos outros candidatos ternos impecáveis, conversas seguras. Silenciosa, pousou as mãos sobre o ventre, buscando calma. Chamaram seu nome. Conduzida até uma sala de reuniões ampla, deparou-se com uma surpresa. Não era um gerente de RH quem a aguardava, mas o próprio Afonso Duarte, CEO da empresa. Alto, imponente no terno escuro, olhos cinzentos que pareciam atravessar a alma. Sente-se, disse ela, a voz firme. Clara obedeceu, escondendo as mãos trêmulas sob a mesa. Afonso examinou o currículo com olhar atento e cortante. Vejo que tem experiência em administração de projetos, mas noto uma pausa na carreira. Por quê? O nó apertou-lhe a garganta. Não podia revelar o divórcio nem a gravidez, mas também não queria mentir. Com voz calma respondeu: passei por mudanças pessoais, mas aproveitei esse tempo para atualizar competências. Agora estou pronta para recomeçar. Os olhos cinzentos ergueram-se, fixos nela. O silêncio durou uma eternidade. Clara sentiu o coração disparar, mas sustentou o olhar, firme apesar do medo. Por fim, Afonso recostou-se e disse: recomeçar exige mais do que palavras. Exige resiliência.
Aqui não há espaço para erros. Clara apertou as mãos e retrucou. Eu entendo, e estou disposta a provar, dia após dia, que mereço estar aqui. Outro silêncio pesado. Então Afonso fechou o currículo e concluiu. Está contratada, mas quero resultados imediatos. Clara arregalou os olhos. Demorou a acreditar no que ouvira. A tensão acumulada desfez-se num alívio imenso. Levantou-se e agradeceu, a voz firme apesar da emoção. Obrigada, Sr. Duarte. Não vai arrepender-se. Ao sair, parecia caminhar no ar. Pela primeira vez desde o abandono, sentia que a vida lhe abria uma porta. O primeiro dia na Duarte Construções foi como entrar noutro universo. O edifício de vidro refletia o céu de Lisboa. O elevador levou-a ao 13º andar, onde ficava a área de projetos. Corredores iluminados, móveis de madeira polida, ambiente disciplinado. Clara sabia. Ali cada erro custava caro. Precisava ser impecável. Não posso cair, não só por mim, mas pelo meu filho. Logo mergulhou no trabalho. Relatórios extensos, tabelas complexas, reuniões intermináveis. Chegava antes de quase todos e saía quando a noite já cobria a cidade. O corpo reclamava, o ventre latejava, as náuseas surgiam sem aviso, mas ela disfarçava. Afonso Duarte, o chefe enigmático, parecia notar sua dedicação. Não elogiava, mas os olhares demorados revelavam interesse. Numa reunião, quando um colega hesitou diante de um cliente, Clara levantou-se e explicou tudo com clareza, usando um diagrama que preparara na véspera. O único gesto de Afonso foi um aceno de cabeça, mas para quem o conhecia, aquele aceno equivalia a um raro elogio. A pressão, porém, cobrava seu preço. Numa manhã, ao apresentar um relatório diante do conselho, Clara sentiu o corpo ceder. Suor frio escorria, a visão turvava. Ainda tentou prosseguir, mas ao curvar-se sobre os papéis, tudo escureceu. Caiu no chão, deixando a sala em pânico. O primeiro a agir foi Afonso. Ajoelhou-se ao lado dela, segurou-lhe o pulso. A voz soou firme, quase autoritária. Abram caminho, levem-na já para o hospital. Sem esperar, ele próprio a ergueu nos braços e a levou ao carro. A chuva fina caía sobre Lisboa, o vento frio entrava pela janela entreaberta, mas o corpo febril de Clara queimava-lhe o ombro. Conduziu o carro com uma mão, enquanto com a outra mantinha a dela apertada, como se temesse perdê-la. Quando Clara abriu os olhos, a luz branca do quarto de hospital ofuscou-a. Ao lado, Afonso, sentado numa cadeira, o paletó amarrotado, a gravata solta. Os olhos cinzentos, antes gélidos, traziam agora um cansaço contido, mas não deixavam de vigiá-la. Desmaiou na reunião. O médico explicou o motivo. Ela tentou erguer-se, mas ele levantou a mão num gesto firme. Não faça esforço. Clara respirou fundo, o coração acelerado. Por um instante hesitou, depois murmurou. Eu estou grávida. O silêncio caiu pesado. Clara abaixou a cabeça, envergonhada, mãos agarradas ao lençol. Quando ousou erguer o olhar, encontrou apenas reflexão nos olhos dele, não julgamento. E mesmo assim decidiu assumir um trabalho neste ritmo. Perguntou, grave. Ela o sentiu. Vos emborgado, preciso dele. Não só por mim, mas pelo meu filho. Afonso permaneceu calado por longos segundos. Então recostou-se, soltando um suspiro. O olhar perdeu-se, distante, como se mergulhasse em lembranças dolorosas. Eu sei como é perder alguém que devia estar ao nosso lado. Clara estremeceu. Era a primeira vez que o via deixar transparecer algo pessoal. E compreendeu. Por trás da rigidez de Afonso, havia cicatrizes ocultas, tão fundas quanto as dela. Ao saírem do hospital juntos, Clara já não o via apenas como o chefe implacável. Ele era também um homem marcado por perdas, como ela. E entre os dois, naquele instante, formou-se um fio invisível não de chefe e funcionária, mas de duas almas feridas que, sem querer, haviam se reconhecido. Depois do desmaio na Duarte Construções, Clara já não tinha como esconder. A notícia da gravidez espalhou-se pela empresa mais depressa do que imaginara. Ninguém perguntava diretamente, mas os olhares curiosos e os sussurros pelos corredores passaram a cercar. Lá, na manhã seguinte, ao regressar ao escritório, uma colega forçou um sorriso cordial.
mas o olhar desceu instintivamente até a barriga dela. Clara fingiu não notar. Sentou-se diante do computador e mergulhou no trabalho. Sabia, bastava um sinal de fraqueza e todos duvidariam da sua competência. O inesperado foi a reação de Afonso Duarte. Ele nunca mencionou o assunto, tampouco anunciou qualquer ajuste oficial às funções dela. Em vez disso, pequenos gestos surgiram. Um dia, encontrou a cadeira substituída por uma versão mais confortável, que aliviava a pressão nas costas. Noutra ocasião, tarefas mais pesadas foram discretamente transferidas a outros, sem explicação. Clara não tinha dúvidas. Só Afonso poderia ter feito isso, e quando ele passava pela mesa dela, o olhar fixo por alguns segundos antes de seguir adiante dizia tudo. Entre eles, crescia uma cumplicidade silenciosa, uma linguagem sem palavras. Mas nem todos aceitavam. Numa reunião, um cliente exigente deixou escapar: "Não sei se é prudente confiar um projeto desta dimensão a alguém que está grávida." O silêncio caiu como pedra. Clara sentiu o rosto arder, pronta para responder, mas Afonso adiantou-se, a voz firme e cortante: "A competência da Clara não tem relação com a gravidez. Se há alguém capaz de levar este projeto até ao fim, é ela." As palavras dele soaram como um sino, dissipando a desconfiança. Clara permaneceu imóvel, o coração acelerado. Pela primeira vez, ele a defendia em público. Naquele instante percebeu: o vínculo entre eles estava crescendo além da relação de chefe e funcionária. Naquela tarde, ficou até mais tarde para concluir um plano. Quando a cidade já se iluminava além das janelas de vidro, Afonso entrou na sala. Sem o terno impecável, apenas de camisa branca e gravata afrouxada, parecia menos inatingível. Aproximou-se, a voz baixa, quase suave: "Trabalha demais." Clara sorriu, cansada, mas brilhando nos olhos. E o senhor também. Naquele breve instante, sob a luz amarela e o silêncio do escritório vazio, a distância entre eles pareceu perigosamente curta. O coração dela disparou. Virou-se depressa para a mesa, fingindo organizar papéis. Mas por dentro, reconhecia a verdade. Não era apenas gratidão. Estava sendo atraída pelo olhar cinzento de Afonso, um olhar frio por fora, mas cheio de sombras e dor. Nos dias seguintes, a mudança no comportamento dos colegas tornou-se evidente. Alguns mostravam simpatia, acenavam com ternura quando ela instintivamente pousava a mão sobre a barriga. Outros, porém, cochichavam: "Será que aguenta até o fim do projeto?" Frases aparentemente banais, mas que a feriam como espinhos. O que a sustentava eram os gestos invisíveis de Afonso. Nunca falava da vida pessoal dela, mas a sua presença funcionava como um escudo. Numa reunião tensa, quando um diretor insinuou que Clara não teria disponibilidade total, bastou um olhar gélido de Afonso para silenciar a provocação. Certa noite, ao arrumar os papéis, encontrou sobre a mesa uma caixinha com sanduíches naturais e frutas frescas, sem bilhete, sem assinatura. Mas Clara soube de imediato de onde vinha. Um sorriso suave lhe escapou. Fazia semanas que não sentia leveza assim. Essa relação secreta transformou-se numa corrente invisível. Nas reuniões, Afonso mantinha a fachada fria, mas o olhar demorava-se nela mais do que o necessário. E Clara, a cada encontro de olhos, sentia o coração perder o compasso, mesmo quando a razão gritava para manter distância. Numa noite chuvosa, ficou até tarde terminando um relatório. Lisboa cintilava além do vidro molhado. Afonso entrou sem bater, largou o casaco e colocou uma pasta na mesa dela. "Ainda aqui?" perguntou, a voz rouca de cansaço. Clara levantou o rosto, tentando disfarçar a tensão. Queria terminar antes de amanhã. Ele ficou a observá-la longamente antes de sentar-se diante dela. O silêncio foi preenchido apenas pela chuva contra a janela. O peito de Clara pesava, e quando ele falou, a voz já não tinha o tom glacial de costume. "Por que carrega tanto peso sozinha?" A pergunta a desarmou. Apertou a caneta com força, desviou o olhar e murmurou: "Porque não tenho outra escolha. O meu filho depende de mim." Os olhos dele suavizaram, revelando uma dor escondida. Afonso assentiu levemente, como quem reconhece algo que também viveu. Naquele instante, a sala mergulhou num silêncio diferente, não de frieza, mas de empatia. O coração de Clara estremeceu.
Uma parte dela queria manter distância, outra ansiava por se aproximar. Forçou um sorriso e quebrou a tensão. Deveria terminar este relatório. Afonso levantou-se, acenou com a cabeça. Antes de sair, voltou-se uma última vez. A voz, baixa mas firme. Cuide-se, Clara. A porta fechou-se atrás dele. Clara permaneceu imóvel, a mão trêmula sobre o teclado. Aquela frase ecoava como promessa. E no fundo sabia, o segredo não fora apenas revelado ao mundo, ele também abrira uma nova porta, a de um laço que ela ainda não ousava nomear. O tempo corria, e a barriga de Clara já se desenhava sob os vestidos largos. No início tentara disfarçar, mas era impossível escapar aos olhares curiosos dos colegas. Em vez de se encolher, aprendeu a erguer a cabeça. Cada passo nos corredores da Duarte Construções não levava apenas relatórios, e computador carregava também um orgulho silencioso. Estou a lutar pelo meu filho. A pressão do trabalho continuava dura, mas Clara descobrira uma força nova. Cada relatório entregue, cada contrato fechado, era como um tijolo firme no futuro que construía para o bebê. E ao lado dela, a presença discreta e constante de Afonso tornava-se cada vez mais evidente. Numa reunião com grandes investidores, Clara ousou apresentar uma solução fora do esperado. A voz dela era firme, os olhos brilhavam. Houve silêncio por segundos, até todos se virarem para Afonso. Ele permaneceu imóvel, observando-a com atenção. Então declarou apenas: façam a proposta dela. O ambiente explodiu em murmúrios. Clara ficou surpresa, emocionada. Pela primeira vez, alguém lhe dava crédito absoluto diante de todos, e esse alguém era o homem mais exigente que conhecia. No caminho de volta, o coração dela batia descompassado. Tentava parecer serena, mas dentro sabia. A admiração que sentia por Afonso já ultrapassara a fronteira profissional. À noite, quando o escritório esvaziava, os dois quase sempre permaneciam. Ele com a gravata afrouxada, ela com montes de papéis à frente, e entre números e planilhas surgiam instantes de silêncio em que os olhares se encontravam por tempo demais. Numa noite de chuva, Clara lutava contra o sono enquanto revisava um plano. Afonso entrou com 2 chávenas de café. Pousou uma diante dela, a voz grave, mas mais quente. Não devia ficar até tão tarde. Clara sorriu cansada. Mas alguém precisa terminar isto. Ele sentou-se ao lado, calado por instantes, até murmurar: sabe, durante muito tempo pensei que não podia sentir nada além do trabalho. O coração dela parou. A luz suave, o rosto de Afonso já não era o do CEO implacável, mas o de um homem ferido por dentro. Clara não respondeu. Apenas segurou a chávena, deixando o calor aquecer-lhe as mãos frias. Dentro dela, algo começou a pulsar, um compasso novo que a razão não conseguia calar. Depois daquela noite, Clara não conseguiu mais encarar Afonso da mesma forma. Cada gesto, cada olhar cruzado nos corredores fazia o peito acelerar. Dizia a si mesma que era ilusão, que ele era apenas o chefe, um homem marcado pela perda. Mas o coração não obedecia. Os sinais multiplicavam-se. Uma manhã, encontrou sobre a mesa um pequeno vaso com lírios brancos, as flores que sua mãe cultivava na varanda. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Mas quando Afonso passou, o olhar rápido em direção às flores foi confissão suficiente. Clara tocou as pétalas, o peito inundado de ternura. Foi então que o passado bateu à porta. Numa tarde chuvosa, Ricardo apareceu diante do prédio da Duarte, encharcado, a voz trêmula: Clara, eu errei. Quero voltar. Quero ser pai. O coração dela vacilou por um instante, mas logo apertou o punho, lembrando-se do apoio silencioso de Afonso. Encarou Ricardo e disse: firme, já não há lugar para ti na minha vida. Ele ficou atônito e os olhos encheram-se de raiva. Mas antes que falasse mais, Afonso surgiu, ereto, o guarda-chuva abrigando ambos. Não precisou de ameaças, bastou uma frase: ouviste-a, vai-te embora. Ricardo recuou sob a chuva. Pela primeira vez, Clara sentiu-se absolutamente protegida. Nessa noite em casa, deitou-se abraçada ao ventre redondo e sussurrou ao bebê: ele esteve aqui, não deixará ninguém nos magoar. Nos dias seguintes, o laço entre ela e Afonso tornou-se mais claro.
Não precisavam de palavras, bastavam os silêncios, os olhares demorados. Algo crescia, inevitável, dentro deles, algo que ambos já reconheciam, mas ainda não ousavam nomear: o amor. A gravidez de Clara avançava para os últimos meses. A barriga redonda tornava os passos mais lentos, mas os olhos mantinham-se firmes. Na Duarte Construções, os colegas já se habituavam a ver, lá apresentar relatórios com uma mão apoiada no ventre, a voz clara e decidida. Entre si, começaram a chamá-la de a guerreira silenciosa. Quando acreditava que o passado estava enterrado, Ricardo voltou a aparecer, não diante da empresa, mas à porta da velha casa da mãe, em Alfama. Trazia nas mãos um ramalhete de rosas já murchas, os olhos vermelhos, a voz suplicante: Clara, dá-me outra oportunidade. As lembranças da noite no café, a negação cruel do filho atravessaram-na como lâmina. Apertou a maçaneta da porta, gelada, e respondeu com frieza: Foste tu quem fechou essa porta, e eu nunca mais a abrirei. O olhar dele tremeu, passando da súplica à ira. Então vais criar o meu filho sozinha? Vais afastá-lo de mim? Clara ergueu o queixo, firme. Não é teu filho, é meu, e eu decido quem tem lugar na vida dele. A discussão foi interrompida por passos vindos do beco estreito. Afonso surgiu com o sobretudo escuro, a figura imponente. Colocou-se ao lado de Clara, os olhos cinzentos cravados em Ricardo. A conversa acabou. Ricardo soltou um riso amargo, recuando, mas antes de desaparecer na ruela, lançou: Isto não vai ficar assim. Clara estremeceu. Afonso pousou uma mão no ombro dela, a voz grave mas acolhedora: Enquanto eu estiver aqui, ele não vai tocar em ti. E naquele instante, Clara sentiu-se protegida por uma muralha invisível. O fantasma do passado ainda rondava, mas já não estava sozinha para enfrentá-lo. Depois desse encontro em Alfama, Clara percebeu: Ricardo não desistiria facilmente. Era como uma sombra persistente, surgindo no mercado, perto da empresa, ou espreitando no fim da rua. O coração dela se apertava, mas a serenidade de Afonso era o que a mantinha firme. Ele nunca comentava em excesso. Agia. Uma tarde, ao sair da empresa, Clara encontrou o carro de Afonso à porta. O vidro baixou e ele apenas disse: Entra, sem explicações. Mas Clara entendeu. Ricardo estivera por perto. No caminho, ela fitava a cidade pela janela, e o silêncio entre ambos não pesava, era a promessa muda de que ele não a deixaria desamparada. Nessa noite, Clara perdeu o sono. Sentou-se à janela, a mão sobre o ventre. O bebê mexia, como lembrando-a da força que precisava ter. O medo persistia, mas ao pensar no olhar seguro de Afonso, uma calma estranha tomava-lhe o peito. No dia seguinte, enquanto trabalhava, o telefone soou. A voz de Ricardo, baixa e ameaçadora, veio pela linha: Se não me deixares ver o meu filho, vais arrepender-te. Clara deixou o aparelho cair, fria de suor. Afonso, que estava na sala de reuniões, notou a palidez dela. Depois que todos saíram, aproximou-se e murmurou: Foi ele, não foi? Ela apenas acenou com a cabeça. O maxilar de Afonso se contraiu, os olhos faiscantes de uma fúria contida. Pronunciou devagar, como um voto solene: Não deixarei que te faça mal. Nos dias seguintes, a presença dele intensificou-se. Afonso começou a levá-la para casa, tratou de reforçar a segurança na empresa. Chegou mesmo a falar discretamente com Dona Margarida para tranquilizá-la, sempre de forma silenciosa, sem alarde. Clara percebeu. O fantasma do passado ainda a rondava, mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia acorrentada ao medo. Pelo contrário, uma serenidade nova crescia dentro dela, a paz que a presença de Afonso lhe trazia. Numa noite, de pé na varanda a contemplar Lisboa iluminada, Clara acariciou o ventre e sussurrou ao bebê: Não estamos sozinhos, ele está conosco. E naquele instante soube: os fantasmas podiam persistir, mas o coração dela já encontrara um verdadeiro porto seguro. O inverno chegara a Lisboa, e o vento gélido do Tejo soprava pelas ruas de pedra. Clara já se encontrava nos últimos meses da gravidez. A barriga pesada dificultava-lhe os passos, as pernas inchavam, mas no olhar brilhava uma determinação nova, que nem ela sabia possuir. Numa noite,
A dor chegou sem aviso. Clara despertou sobressaltada, o corpo coberto de suor frio, a respiração ofegante. Sentiu a água quente escorrer pelas pernas, o sinal claro de que a hora havia chegado. Em pânico, os dedos trêmulos procuraram o número que lhe veio primeiro à mente. Não Ricardo, nem vizinhos, mas Afonso. Ele atendeu quase de imediato. A voz grave, segura apesar do despertar brusco. Clara, o que aconteceu? Está a acontecer. O bebê, murmurou, em lágrimas. Envia-me à tua morada. Estou a caminho. 20 minutos depois, batidas fortes ecoaram na porta. Afonso surgiu, o sobretudo escuro encharcado de chuva, os olhos cinzentos firmes. Amparou Clara até o carro, as mãos firmes, mas surpreendentemente suaves. No trajeto veloz até o hospital de Santa Maria, conduzia com uma mão enquanto segurava a dela com a outra, repetindo em tom sereno: respira fundo, eu estou aqui. Na sala de parto, Clara gritava sob dores lancinantes. O suor escorria pela testa, a respiração entrecortada. Afonso não soltou sua mão em momento algum, ancorando-a contra a tempestade. E então, após longas horas de esforço, ouviu-se o choro agudo de um recém-nascido. O som encheu a sala de luz. As lágrimas de Clara jorraram, desta vez não de sofrimento, mas de alegria pura. A enfermeira colocou o bebê nos seus braços. Olhando aquele rostinho minúsculo, um amor imenso explodiu em seu peito. Afonso permanecia ao lado, silencioso. Observava cada gesto da criança, os lábios cerrados, os olhos marejados. Quando Clara ergueu o rosto, surpreendeu-se ao ver uma lágrima deslizar pelo semblante do homem de ferro. Naquele instante, a ligação entre eles selou-se de forma invisível. Vida, dor e esperança entrelaçadas. Clara aconchegou o bebê e sussurrou, a voz embargada: bem-vindo, meu amor. A mãozinha minúscula agarrou-lhe o dedo. Clara soluçou de emoção, sentindo todo o passado de humilhação e medo dissolver-se. Restava apenas felicidade pura. Afonso inclinou-se, olhando de perto o bebê. Os olhos frios agora cintilavam de ternura e saudade. Quando Clara perguntou baixinho: quer pegá-lo? Ele hesitou, as mãos grandes suspensas no ar. Então devagar recebeu a criança. O coração dele acelerou ao sentir aquele ser frágil aconchegar-se em seus braços. O bebê resmungou baixinho, abriu os olhos escuros e fitou-o. Outra lágrima escorreu no rosto do homem apelidado de Coração de Pedra. Clara viu-o estremecer. Quase num sussurro, Afonso murmurou, como se falasse consigo: se calhar a vida ainda me dá uma segunda oportunidade. Clara segurou-lhe a mão, apertando com doçura. Não precisaram de mais palavras. Ali, sob a luz branca do hospital, formara-se uma nova família não pelo sangue, mas pela escolha e pelo amor. Lá fora, Lisboa tremia sob o frio de inverno. Dentro do quarto, porém, o calor humano dissipava qualquer sombra. Clara sabia que o caminho seria árduo. Ricardo poderia voltar. As críticas surgiriam, mas já não estava só. Ao seu lado havia um homem que perdera tudo e ousava abrir o coração novamente. E nos braços deles, o bebê era a prova viva de que o amor pode renascer das cinzas da dor. Os primeiros dias após o nascimento de Lucas foram uma revolução para Clara. O pequeno apartamento antes silencioso agora vibrava com novos sons. O choro agudo no meio da noite, a respiração sibilante durante a mamada, os risinhos leves enquanto sonhava. Clara estava exausta. As olheiras marcavam-lhe o rosto, mas bastava olhar para a carinha do filho e todo o cansaço se dissolvia. O que mais a surpreendia era a presença constante de Afonso. Ele não apenas aparecia para saber notícias, arregaçava as mangas e ajudava. Clara assistiu, incrédula, ao CEO exigente da Duarte Construções tentar aprender a trocar fraldas, atrapalhado mas paciente. Numa madrugada em que Lucas chorava sem parar, foi Afonso quem o embalou pelo quarto inteiro, cantarolando baixinho um fado melancólico, até que o choro se transformasse em respiração tranquila. Clara, deitada na cama, observava em silêncio, e o coração batia em compassos nunca antes sentidos. A casa, antes apenas dela e do bebê, começou a ter o sopro de uma família. Na sala, surgira o berço de madeira que Afonso comprara. Sobre a mesa de trabalho,
Os papéis misturavam-se a mamadeiras e mantas pequenas. Clara percebia. O amor não se media em declarações grandiosas, mas nos detalhes, nos gestos simples. Uma manhã, despertou e viu Afonso sentado no sofá, com Lucas adormecido sobre o peito. A luz dourada da aurora atravessava a janela, banhando o rosto dele em serenidade. Clara ficou a contemplar, tomada por uma certeza íntima. Aquele homem já não era apenas um aliado, tornara-se parte essencial da sua vida. À noite, depois de Lucas adormecer, sentaram-se juntos na varanda. Lisboa brilhava aos pés deles e de longe chegava a melodia de um fado. Clara inspirou fundo, murmurando: "Obrigada por ficar." Afonso voltou-se para ela, os olhos cinzentos suavizados. Não disse nada, apenas pousou a mão quente sobre a dela. O gesto simples foi, para Clara, a resposta mais completa. A primavera chegou a Lisboa, tingindo as ruas com o roxo das jacarandás. Lucas crescia, os olhos negros atentos ao mundo, as mãozinhas sempre tentando agarrar tudo. Clara já não era a mulher trêmula de antes. Caminhava firme, sorria radiante, o olhar repleto de vida. O passado, porém, ainda lançava sombras. Ricardo por vezes mandava mensagens, deixava flores à porta, repetia arrependimentos tardios. Mas agora Clara não vacilava. Aprendera a distinguir o amor verdadeiro da posse egoísta. Em cada gesto, Afonso era a resposta clara. Numa tarde, os três, Clara, Afonso e Lucas, passeavam à beira do Tejo. O pôr do sol dourava a água. A brisa trazia o cheiro salgado do mar. Clara empurrava o carrinho, Afonso caminhava ao lado. De repente, ela parou e disse em voz baixa: "Nunca pensei que fosse possível, depois de tudo, sentir-me em casa outra vez." Ele ficou em silêncio por instantes, depois murmurou: "A vida tirou-me muito, mas devolveu-me algo que pensei perdido para sempre." O coração de Clara acelerou. Entendeu ali que família não se definia por laços de sangue nem por promessas vazias. Família era a escolha, a decisão de ficar, de amar, de proteger. Quando a noite caiu, voltaram ao apartamento pequeno, agora preenchido pelo riso e pelo choro de Lucas. Clara segurava o filho nos braços. Afonso apoiava a mão em seu ombro. Juntos, à janela, contemplaram a cidade iluminada. Não houve votos solenes nem festas luxuosas, apenas silêncio e a certeza profunda de que, dali em diante, eram uma família. Clara murmurou, como conclusão da sua travessia pelas tempestades: "O verdadeiro amor não está nos grandes gestos, mas em quem fica." E naquele abraço soube: ainda que o mundo mudasse, ainda que fantasmas do passado rondassem, ela e o filho sempre teriam um lar chamado Afonso.